Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com o IGC4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O ponto de vista de hoje entrevista o médico Sérgio Dantas, formado em medicina pela UFRN em 1993. Ele fez residência em neurocirurgia em São Paulo, com cursos de especialização em Colmar, na França, e também o Fellow em neurocirurgia funcional e estereotaxia e radiocirurgia em Lille, também na França. Atualmente ele é presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Funcional e Estereotaxia, além de ser membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. O Dr. Sérgio Dantas é médico do Hospital Universitário Onofre Lopes e com ele vamos conversar sobre a sua especialidade e o que ele tem de novo para mostrar para o nosso telespectador em sua especialização. Meu amigo Dr. Sérgio Dantas, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Já estávamos agendados há algum tempo atrás, mas chegou finalmente a oportunidade de lhe entrevistar. Agradeço por você ter aceitado o convite. E eu queria começar a nossa entrevista, que certamente o nosso telespectador vai acompanhar com muita avidez, o que é ser um neurocirurgião? Foi é um prazer estar aqui, Nelson. Obrigado pelo convite, para esclarecer algumas dúvidas e esclarecer a população qual é o nosso trabalho. O neurocirurgião é um médico que após 6 anos do curso básico em medicina, faz prova para a residência médica e passa mais 5 anos, no mínimo, em especialização no ramo da neurocirurgia. Então, é este profissional dedicado a tratar as afecções cirúrgicas do sistema nervoso, que é o neurocirurgião. Como é que funciona no dia a dia a neurocirurgia? Como é o dia a dia de um neurocirurgião? O dia a dia do neurocirurgião ele se divide na sua prática clínica do consultório, de plantões e de cirurgias, além daqueles que optam e que trabalham no serviço de emergência. Então, nós dividimos normalmente a nossa semana em visitas a paciente em enfermarias, no atendimento de consultório e dias de tratamento cirúrgico também, das cirurgias programadas. Quais são as principais doenças hoje tratadas na neurocirurgia? O espectro é muito grande de doenças tratadas. Em primeiro lugar está o traumatismo crânioencefálico. O neurocirurgião é uma peça fundamental, é um profissional fundamental na emergência, na urgência e emergência. Todo traumatismo craniano ou hack medular, ele é tratado pelo neurocirurgião. Além disso, doenças como aneurismas cerebrais, como malformações arteriovenosas, tumores cerebrais, doenças degenerativas da coluna espinhal, tumores de nervos periféricos, a parte da epilepsia e o tratamento também de doenças como doença de Parkinson, como dor crônica, espasticidade. Então, isso faz parte de todo o espectro de tratamento neurocirúrgico. Você poderia dizer para o nosso telespectador como é que acontece, quais os sintomas da doença de Parkinson? Eu sei que você tem um estudo muito próximo na busca de soluções para esse problema. O passarinho me cantou que você é expert nisso. Como é que se trata, qual o seu método que você vem desenvolvendo para tratar a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, onde há uma deficiência de um neurotransmissor chamado dopamina, que ele deixa de ser produzido, ou é produzido em poucas quantidades, e ele é uma substância que facilita a comunicação entre os neurônios no cérebro. A deficiência da dopamina causa inúmeros sintomas e sinais no indivíduo. O que chama mais atenção na doença de Parkinson são os sinais motores. O indivíduo desenvolve um tremor,
que geralmente é assimétrico, mais de um lado do que no outro. Ele desenvolve dificuldade em se locomover, em se movimentar. Ele desenvolve uma rigidez muscular. Então, essa é a tríade clássica. Além disso, existem sinais não motores da doença. Distúrbios do sono, distúrbios da olfação, alterações no trato gastrointestinal, alterações na pele. O tratamento inicial da doença de Parkinson é um tratamento clínico feito pelo neurologista. Entretanto, com a evolução da doença, o indivíduo pode desenvolver efeitos colaterais à medicação e não responder mais ao tratamento medicamentoso. E é aí que entra, que tem a indicação do tratamento neurocirúrgico, não é? E que nós fazemos atualmente, já há mais de 20 anos, é o implante de eletrodos. Nós implantamos eletrodos de forma milimetricamente escolhida, num alvo muito preciso, né, no cérebro, e esses eletrodos são ligados a marca-passos, a geradores, que vão estimular essas áreas que estão alteradas em função da doença. E o que observamos é uma melhora na qualidade de vida do paciente em razão da melhora dos sinais motores. Ele melhora o tremor, ele melhora a rigidez e conseguimos também reduzir drasticamente a medicação que eles tomam. Essa maneira de agir com relação à doença, ele já é tradicional na medicina? Você já faz isso aqui há 20 anos? Os demais neurocirurgiões também adotam essa mesma técnica? A técnica existe há mais de 20 anos. Eu retornei a Natal há 15 anos e desde então desenvolvo essa técnica aqui em nossa cidade. Fomos pioneiros na região norte-nordeste, fomos o quinto no Brasil a realizar essa cirurgia. E para o neurocirurgião ser habilitado a fazer tal procedimento, além do seu tempo de formação, após o curso médico, após os 5 anos de residência, ele precisa fazer uma pós-graduação, uma especialização no que nós chamamos de neurocirurgia funcional, que é a parte da neurocirurgia que trata dos distúrbios de movimento, e aí inclui o Parkinson, tremor, distonias, o tratamento neurocirúrgico da dor, o tratamento da espasticidade, o tratamento de distúrbios psiquiátricos passíveis de tratamentos neurocirúrgicos. Então, são essas doenças em que o neurocirurgião funcional se especializa após sua formação em neurocirurgia geral. E uma coisa que eu falei no início, na nossa abertura, e que, de fato, seria interessante você dar uma explicação para o nosso telespectador. O que é estereotaxia? A estereotaxia é um método utilizado em neurocirurgia. E serve para quê? Ele serve para localizar de forma precisa, de forma milimétrica, estruturas intracranianas. Esse método é usado em outros ramos da medicina, como, por exemplo, em mastologia, na mama. No crânio, ele tem uma importância enorme, porque é uma caixa óssea fechada, e com o cérebro, o encéfalo, dentro do crânio, e aí existem estruturas anatômicas milimétricas, de 2, 3, 4 milímetros, que estão envolvidas em várias doenças, como, por exemplo, na doença de Parkinson, e nós conseguimos, através de pequenos furos no crânio, ou seja, de uma forma minimamente invasiva, nós conseguimos atingir essas estruturas pelo método estereotático, como se fosse um GPS. Nós fazemos cálculos e obtemos coordenadas cartesianas, 3 coordenadas, e a gente consegue localizar de forma precisa essas estruturas que estão no interior do cérebro. Que beleza, que beleza. Deve dar muito trabalho fazer isso, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Não saia daí, voltamos em instantes para o nosso segundo bloco.
Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. O Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte está promovendo o InterTV nos bairros. Projeto realizado em parceria com a emissora e que percorrerá a capital potiguar, levando serviços de saúde, lazer, esportes, cultura e cidadania a diversas comunidades por meio das atividades do Sesc e Senac. O primeiro bairro contemplado foi Mãe Luísa, na zona leste de Natal. Os moradores tiveram acesso aos serviços de corte de cabelo, esmaltação de unhas e design de sobrancelha com a equipe do Senac. Puderam visitar o Bibliosesc e participaram da oficina de manipulação de alimentos e empreendedorismo com o pessoal do Mesa Brasil Sesc. Já a criançada se divertiu com o grupo de contação de histórias, o cantinho da leitura e também recebeu orientações sobre saúde bucal no Escovódromo. Para saber mais informações sobre o projeto e quais os próximos bairros que serão visitados, acesse o site www.fecomérciorn.com.br. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. O cooperado da Unicred Natal pode financiar a compra do seu veículo novo ou seminovo, equipamentos utilizados em sua atividade profissional ou adquirir bens móveis e imóveis. Pode ainda financiar a construção ou reforma da sua obra e até viabilizar viagens profissionais ou de férias. Não é à toa que ela tem 90% de aprovação dos seus cooperados. Informe-se mais pelo telefone 4009-3535. E nós voltamos à entrevista com o Dr. Sérgio Dantas. Dr. Sérgio, você pode fazer a conclusão da sua resposta àquela última pergunta no primeiro bloco, sobre a estereotaxia. Então, de forma que o método estereotático, desenvolvido já há mais de 50 anos, ele evoluiu com o tempo, ele evoluiu em função dos exames de imagens que evoluíram ao longo do tempo. No começo, nós fazíamos isso com chamávamos de ventriculografia, depois surgiu a tomografia computadorizada, mais recentemente a ressonância magnética, e tudo isso nos ajuda enormemente a localizar, com esse aparato estereotático, essas estruturas minúsculas no interior do cérebro. A propósito, o que é radiocirurgia? A radiocirurgia é um outro método que envolve dois princípios. A estereotaxia de um lado, ou seja, a precisão na localização de um alvo, isto aliado a um acelerador linear, que vai emitir uma fonte de energia de forma extremamente precisa para tratar também doenças, no caso de radiocirurgia, no encéfalo. E o que é a técnica chamada de estimulação cerebral profunda? Ela tem alguma coisa a ver com a própria radiocirurgia ou com a estereotaxia, ou é algo diferente? Não, são coisas diferentes. A estereotaxia é um método que serve, através da estereotaxia nós conseguimos implantar eletrodos cerebrais profundos de forma extremamente precisa, num local
previamente escolhido. A estereotaxia também é fundamental na realização da radiocirurgia. Na radiocirurgia, por exemplo, nós liberamos a irradiação para tratar doenças do sistema nervoso central de forma extremamente precisa. Toda a irradiação ela se concentra na lesão, poupando as áreas normais ao redor da lesão. Então, é esse o princípio da radiocirurgia, é focalizar toda a radiação na área de interesse, só na lesão, poupando os tecidos normais que estão ao redor da lesão. Então, esse é o princípio da radiocirurgia, que utiliza o método estereotático. Da mesma forma, para implantarmos um eletrodo cerebral profundo para tratar um paciente com doença de Parkinson, nós precisamos da estereotaxia para nos guiar, para guiar o eletrodo e colocarmos exatamente naquele núcleo de interesse no tratamento daquela doença, de forma milimétrica. Então, a estereotaxia é um aparato que usamos, que fixamos na cabeça do paciente, que fazemos uns cálculos com base em métodos de imagens, tomografia, ressonância, calculamos o alvo de interesse, temos as coordenadas estereotáticas, montamos um certo quebra-cabeça, não é, nesse aparelho e vamos com o eletrodo exatamente naquele ponto de interesse. Doutor Sérgio, me diga uma coisa, uma pergunta que certamente será interessante para o telespectador ouvir a resposta. Quais são os principais distúrbios de comportamento? Os principais distúrbios de comportamento, e aí eu vou me referir aos distúrbios de comportamento passíveis de tratamento neurocirúrgico. A depressão grave, e é importante dizer que 10 a 15 ou até 20% dos casos de depressão são refratários ao tratamento clínico, ao tratamento medicamentoso, aí é eletroconvulsoterapia, é uma doença grave e que nós sabemos que pode inclusive levar ao suicídio. Então a depressão é uma das doenças, é um dos transtornos de comportamento passíveis de tratamento neurocirúrgico. Uma outra doença, o transtorno obsessivo compulsivo, chamado TOC, aquele paciente que repete gestos ininterruptos, comportamentos ininterruptos, não é? Ele tem consciência do que faz, mas ele não consegue se conter. O indivíduo que lava as mãos 1000 vezes por dia, por exemplo. Enfim, então o transtorno obsessivo compulsivo é outro distúrbio de comportamento passível também de tratamento neurocirúrgico. Um outro transtorno de comportamento passível de tratamento neurocirúrgico é a agressividade. A agressividade que nós chamamos imotivada, sem nenhuma razão. Em geral, ocorre em pacientes que têm algum transtorno mental, algum atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, mas pode ocorrer também em pessoas ditas normais, que podem apresentar impulsos de agressividade de forma imotivada, e esses pacientes são também passíveis de tratamento neurocirúrgico. Uma nova fronteira está se abrindo no tratamento neurocirúrgico de transtornos do comportamento para pacientes com drogadição, pacientes viciados em várias drogas, não é? Então, e também em pacientes com demência, com Alzheimer. Isso são estudos ainda preliminares, estudos ainda em fase de experimento, mas que nós vemos como uma possibilidade de tratamento neurocirúrgico também nesses casos. A dor crônica, dor de cabeça crônica, ela também é objeto da atividade do neurocirurgião na busca do tratamento? Sim, algumas formas de cefaleia graves, como por exemplo a cefaleia em salvas, que felizmente é raro, ocorre mais em homens, mas que tem uma forma crônica e refratária ao tratamento clínico, é passível de tratamento neurocirúrgico através de estimulação cerebral profunda ou estimulação dos nervos occipitais. A hemicrania contínua é outro tipo de dor de cabeça passível de tratamento neurocirúrgico, não é? Dores crânio-faciais, que não são exatamente cefaleias, mas, por exemplo, a neuralgia do trigêmeo é uma dor talvez a mais frequente das dores na face, na região crânio-facial. É uma dor lancinante, extremamente forte, muito frequente em nosso meio. É uma dor que, quando não mais responde ao tratamento clínico, é uma dor que é tratada com procedimento neurocirúrgico também.
Não saia daí, voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. Cuide do seu bichinho com carinho. Para isso, você pode contar sempre com o Amigo Bicho. O Amigo Bicho tem hospital veterinário 24 horas e atendimento médico com profissionais qualificados e em várias especialidades para cuidar do seu bichinho com excelência. Conte também com serviços de pet shop e venda de filhotes de excelentes linhagens, além do serviço de hotel para cuidarmos do seu animal de estimação com toda a dedicação. São 3 unidades para deixar seu bichinho em boas mãos. Amigo Bicho, excelência em cuidar com carinho. Voltamos à nossa entrevista com o Dr. Sérgio Dantas. Dr. Sérgio, me diga uma coisa, a neurocirurgia também abrange a distonia? Sim, Nelson, abrange, inclusive porque o tratamento medicamentoso para tratar a distonia, ele não é muito eficaz. A distonia é um distúrbio neurológico que nós chamamos, que está incluída nos distúrbios do movimento, junto com doença de Parkinson, junto com tremor, vários tipos de tremores existem, e nesse grupo de doenças se encontra a distonia, que é uma disfunção neurológica do sistema nervoso central, do cérebro, onde o paciente apresenta movimentos involuntários, ele se contorce completamente, seus membros, o corpo inteiro. A distonia ela pode ser dividida em segmentar ou generalizada. Às vezes a distonia é só da cabeça ou só de um braço, ou pode ser do corpo inteiro. É extremamente incapacitante, debilitante e normalmente responde pouco ao tratamento clínico. E os casos de distonia com alteração cromossômica são os que melhor respondem ao tratamento neurocirúrgico. Agora uma pergunta a propósito da distonia. Hipocondria, aquela ânsia por medicamentos e geralmente a automedicação, isso também tem possibilidade de ser curado através da neurocirurgia? Não, aí é um distúrbio psiquiátrico e que deve ser tratado clinicamente com colega psiquiatra. Com psiquiatra. Isso. Agora, eu soube também que distúrbios da bexiga podem ser tratados através de técnicas aplicadas na neurocirurgia. É verdade essa informação que eu obtive? É verdade, Nelson. E é com grande satisfação que eu digo que nós somos pioneiros no Brasil. Nós implantamos o primeiro eletrodo sacral para estimulação elétrica dos nervos sacrais para tratar uma paciente com um distúrbio da bexiga, um distúrbio chamado de cistite intersticial. Isso já tem 10 anos. Depois desse caso, tratamos já vários pacientes e hoje somos referência nacional no tratamento desse distúrbio. É uma doença em que o paciente sente muita dor na bexiga, ele urina a cada instante, a cada 20, 30 minutos, você imagina o que é isso? Um volume de urina pequeno, então é extremamente invalidante,
O indivíduo não consegue dormir à noite, porque a cada meia hora ele tem que levantar para fazer xixi. Então, são pacientes que dormem com fraldas, por exemplo, e que esses pacientes, também quando refratários ao tratamento clínico, apresentam uma melhora importante, eu diria espetacular, com a técnica de estimulação dos nervos sacrais. Que beleza! É muito importante. Eu vou dar uma aula hoje na USP sobre isso. Na USP? Na USP. Que maravilha, que maravilha. O telespectador está gostando imensamente de assistir a nossa entrevista, porque está sendo muito educativa, inclusive. Mas eu queria mudar agora de assunto. A gente já falou muito de medicina, falamos muito da sua especialidade, mas eu estou sabendo que vai haver, no próximo ano, um congresso de neurocirurgia aqui em Natal. É verdade, essa também foi informação que eu obtive, e eu gostaria de saber se de fato vai acontecer aqui em Natal, em 2016, esse congresso. Sim, é verdade, Nelson, eu agradeço o interesse e nós precisamos divulgar esse evento. Nós faremos o 12º Congresso Brasileiro de Neurocirurgia Funcional e Estereotaxia, em conjunto com o 3º Congresso Brasileiro de Neuromodulação. E nesse congresso haverá 3 simpósios, com a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, onde nós vamos tratar dessa interface neurocirurgia e psiquiatria, dos doentes com distúrbios psiquiátricos e que se beneficiam do tratamento neurocirúrgico. Nós faremos um simpósio com a Sociedade de Neurocirurgia de Língua Francesa e com a Sociedade de Neuromodulação Argentina. Então será um grande evento, o maior evento de neurocirurgia funcional, portanto, que trata de distúrbios de movimento, da dor crônica, de radiocirurgia, né, de epilepsia, distúrbios psiquiátricos, o maior evento da América Latina, e nós faremos aqui em Natal, de 12 a 14 de maio, no próximo ano, no Hotel Ceres. A epilepsia, eu vou ter que voltar para o assunto de medicina. Você falou em epilepsia e nós não havíamos falado nem no primeiro nem no segundo bloco. A epilepsia também pode ser tratada com sucesso através da neurocirurgia? Sim, exatamente. Dependendo do tipo de epilepsia, o grande problema é estudar bem os pacientes do ponto de vista clínico, eletrofisiológico e radiológico para saber onde essa crise começa e de que forma ela se propaga. Existem várias cirurgias para o tratamento da epilepsia refratária e nós obtemos excelentes resultados, seja com ressecção de áreas cerebrais envolvidas com foco epileptogênico e, ultimamente, com a técnica de estimulação cerebral profunda, estimulação do nervo vago, o nervo aqui no pescoço, nós conseguimos também, através da neuromodulação, tratar uma grande parte desses pacientes. Você falou há pouco que está indo a São Paulo para a USP fazer palestras. É comum essas viagens suas para outros centros para mostrar as técnicas que você pioneiramente aplica aqui no Rio Grande do Norte, aqui no nosso hospital? Muito comum, e inclusive não apenas no Brasil, mas na América do Sul, na Argentina, no Chile, em vários países da América do Sul, tenho sido convidado para falar sobre esse tópico, porque realmente fizemos isso com pioneirismo e há interesse em que nós possamos divulgar para os outros colegas para que uma maior parte da população que sofrem desses problemas possam se beneficiar. Doutor Sérgio, eu ainda tinha aqui algumas perguntas, mas o diretor já está mostrando o relógio. Isso é normal. Quando a entrevista é boa, ele fica maldosamente lembrando que só são 30 minutos a entrevista. Eu quero lhe agradecer mais uma vez. Você deu uma verdadeira aula. Eu tenho certeza que o telespectador gostou imensamente de assistir. Lhe agradeço por você ter vindo ao programa e desejo muito êxito nesse seu trabalho que vem desenvolvendo com maestria, bem como também muito sucesso. Eu não tenho dúvida que vai haver no Congresso Brasileiro que vai acontecer aqui em Natal em 2016. Muito obrigado por você ter nos dado essa maravilhosa aula sobre neurocirurgia. Muito obrigado, Nelson, a você e aos telespectadores. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento
Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex. A única universidade privada do RN com o IGC 4. E Unicred. A maior cooperativa do Rio Grande do Norte.